Eu posso falar sem sombra de dúvida que nesses últimos vídeos da semana aqui, vocês é que estão pautando o canal. Eu tenho recebido comentários aqui pedindo para falar sobre certos assuntos, e os assuntos que me parecem os mais requisitados aí eu tenho preparado o vídeo. E esse vídeo agora será sobre o avião presidencial, né? O avião de suporte do presidente, que em escala em Sevilha, aqui na Espanha, foi parado lá, e um sargento da FAB que estava nesse avião foi preso com vários quilos de cocaína. E as pessoas querem saber como é que tem sido a repercussão aqui na Espanha, se tem sido falado esse assunto, mas antes de entrarmos nessa questão aqui, primeiro, se você for novo no canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para poder acompanhar atualizações, novos vídeos, e também já deixar sua curtida para esse vídeo. E também, antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre uma reportagem que foi ao ar ontem no The Guardian, que é o maior jornal britânico, e que falava o seguinte, eu vou pôr o link para vocês aqui na descrição, e a manchete dizia o seguinte: diplomatas brasileiros estão enojados, aqui está entre aspas uma citação, estão enojados enquanto Bolsonaro pulveriza relações exteriores. Nós já fizemos essa denúncia aqui no canal muito tempo atrás, logo após a vitória do Bolsonaro, quando ele já tinha anunciado que o chanceler seria o Ernesto Araújo. Uma fonte interna do Itamaraty nos contactou e nos contou como foi a reação do corpo diplomático ao saber dessa notícia. E eles ficaram horrorizados porque isso punha em xeque uma longa tradição do Itamaraty de relações diplomáticas com credibilidade, com reputação, com reconhecimento internacional. E isso foi derrubado, isso foi destruído pelo Ernesto Araújo. E essa reportagem do The Guardian fala exatamente isso. 6 meses depois de assumir o Bolsonaro, quais têm sido as consequências dessa política nova diplomática do Brasil no mundo? E antecipo, tem sido catastrófica como tudo mais que o Bolsonaro faz. Então vou citar alguns trechos dessa reportagem porque foi muito interessante. Então logo no começo diz o seguinte, aqui, olha: desde que o líder extremista de direita, o Bolsonaro, assumiu o cargo em janeiro, sua equipe de relações exteriores se pôs a pulverizar décadas de tradição diplomática. E mais adiante eles dizem o seguinte: nossas relações exteriores atuais levam o Brasil de volta a um período da história na qual o Brasil nem sequer existia. De volta para a Idade Média, reclamou Roberto Abdenur, ex-embaixador brasileiro na China, Alemanha e Estados Unidos. E mais adiante, o Rubens Recupero, que foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos, diz o seguinte: o que eu ouço dos meus colegas que ainda estão na ativa é que entre o corpo diplomático há uma rejeição quase completa em relação ao ministro, o Ernesto Araújo. E a linha atual: ele não é levado a sério, nem dentro nem fora do ministério, pois ele representa uma espécie de seita, que é a seita olavista. O Ernesto Araújo ele é um olavista, ele é um discípulo do Olavo de Carvalho, que os americanos chamariam de uma franja radical. Ou seja, a reputação mundial do Brasil agora, e graças a essa política nova externa do Brasil, tem sido desastrosa e tem prejudicado de maneira, não vou dizer permanente, mas certamente duradoura, a imagem do Brasil no mundo. Como vocês podem ver nessa reportagem aqui, o Bolsonaro é conhecido como um político de extrema-direita. E não sou eu que estou dizendo, não. Você tem especialistas, você tem analistas políticos, você tem profissionais do mundo inteiro que olham para o Brasil agora com preocupação e veem essa guinada do Brasil agora para a extrema-direita com muita preocupação. Isso também afeta as relações do Brasil com o resto do mundo, com outros países, com países moderados, com países que não querem se alinhar com um político radical, com um político fanático, com um grupo dentro do governo de pessoas insanas e lunáticas. E isso certamente prejudica muito a imagem do Brasil fora. E não prejudica apenas relações diplomáticas, mas também relações comerciais. Se vocês esperam que o Brasil vai melhorar economicamente, como é que isso vai acontecer se o Brasil está queimando pontos agora com aliados, com parceiros comerciais tradicionais? Então realmente é muito preocupante. Eu vou deixar para vocês na descrição o link desse depoimento dessa fonte interna do Itamaraty que falou com a gente e que nos contou a reação dos diplomatas. Vale conferir porque tem muita informação interessante que corrobora também essa reportagem do The Guardian. Então vamos voltar para o avião. Vamos voltar para o escândalo do avião da FAB parado na Espanha. E eu vou ler aqui o comecinho de uma reportagem do Estadão que diz o seguinte, olha: um sargento da aeronáutica da tripulação que assumiria o voo do avião da reserva do presidente Jair Bolsonaro foi detido nesta terça-feira, 25, por transportar drogas na bagagem. A prisão ocorreu na escala da Espanha durante o percurso para o Japão. Então o Bolsonaro está agora numa rota para o Japão, para visitar o Japão, e esse avião aí da FAB, ele fez uma escala na Espanha, em Sevilha, e um dos tripulantes, que é um sargento da aeronáutica, ele desceu, desembarcou, foi pego com 39 quilos de cocaína na mala. 39 quilos. E essa informação dos quilos aí, de quanto tinha de cocaína, é uma informação do El País, que é o maior jornal espanhol. Então você tem tido uma repercussão aqui na Espanha, sim. E se você observar que a manchete do El País diz aqui, olha: detido em Sevilha, um militar da comitiva do presidente do Brasil com 39 quilos de cocaína. Ele foi preso, não tem fiança.
o Bolsonaro se pronunciou dizendo o seguinte aqui, olha, no Twitter dele. Hoje pela manhã foi informado pelo ministro da Defesa de apreensão em Sevilha de um militar da aeronáutica portando entorpecentes. Determinei ao Ministério da Defesa a imediata colaboração com a polícia espanhola na pronta elucidação dos fatos, cooperando em todas as fases da investigação, bem como instauração de inquérito policial militar. As Forças Armadas têm em seu contingente cerca de 300 mil homens e mulheres formados nos mais íntegros princípios da ética e da moralidade. Caso seja comprovado o envolvimento do militar nesse crime, o mesmo será julgado e condenado na forma da lei. Jair Bolsonaro, presidente da República, extremista de direita, né? Aqui eu vou colocar o título do The Guardian junto aqui. Então o Bolsonaro já se pronunciou, disse que esse pronunciamento do Bolsonaro causou uma certa tensão entre ele e os militares, porque inicialmente o Planalto não se pronunciaria nesse caso aí, deixaria que as investigações ocorressem sem envolver o presidente, mas ele foi lá, se antecipou e se pronunciou. Curiosamente, o Eduardo Bolsonaro tinha comentado sobre isso, sobre esse tipo de transporte de drogas em eventos das Forças Armadas, em fevereiro, e ele queria pôr a culpa desse tipo de transporte no governo petista, sendo que o governo petista já saiu do poder desde 2016. Então agora, nesse caso aqui, 2019, 6 meses de governo Bolsonaro, você tem um caso agora de encontrar um sargento da aeronáutica com 39 quilos de cocaína na mala, e a culpa é do PT, provavelmente. A culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do governo atual, a culpa é do PT, de 2016. Tudo bem. E nesse caso em particular, 39 quilos de cocaína dá uma bela de uma grana. Eu encontrei aqui alguns dados sobre quanto custa a cocaína atualmente na Europa, e o preço varia muito de país para país, em alguns países é muito mais caro, mas uma das reportagens que eu encontrei aqui, do ano passado, de julho do ano passado, diz que o preço estava caindo porque tem muita oferta de cocaína, a Espanha é a porta de entrada da cocaína na Europa, mas em Madrid você pode encontrar o quilo da cocaína em torno de 45 mil euros. 45 mil euros. Então 39 quilos de cocaína nessa mala aí dá um pouco mais de 4 milhões de reais. O cara tinha 4 milhões de reais dentro de uma mala, em drogas, em cocaína. Eu vou recomendar para vocês lerem aqui um livro chamado 000, do Roberto Saviano. Eu já falei desse autor antes, é um autor italiano, napolitano, que está sendo perseguido pela Camorra, está sob escolta policial permanente, e ele escreveu esse livro 000 sobre a cocaína, sobre o tráfico de cocaína mundial. E segundo o Roberto Saviano, cocaína atualmente é o maior investimento do mundo, é o que mais dá lucro. Nesse caso aí desse militar, né, desse sargento, levando cocaína do Brasil para a Europa, ele certamente teria um lucro fenomenal, extraordinário, usando avião presidencial, para você ver o grau de seriedade da situação. Na Irlanda, por exemplo, o quilo de cocaína pode passar de 100 mil euros. É muita grana mesmo. E possivelmente, se você tem um caso como esse agora no avião presidencial, é muito plausível pensar que existe uma rota de tráfico de droga usando aviões militares. Não dá para imaginar que seja um caso isolado, singular. É bem possível que tenha uma rota sistemática usando aviões militares. E isso me lembra de um filme chamado O Gangster, American Gangster, com Denzel Washington, que conta a história de um gangster norte-americano, um gangster negro, que resolve cortar o intermediário no tráfico de drogas. Se não me engano, no filme acho que é heroína que ele vende. Não, cocaína também. Ou é heroína ou é cocaína. Não me lembro, faz tempo que eu assisti esse filme, mas ele passa a utilizar aviões militares também para fazer essa rota. Em vez de comprar de intermediários, em vez de comprar da máfia italiana, esse gangster americano passa a comprar diretamente do fornecedor da droga no Sudeste Asiático. Acho que é heroína, se não me engano. Então ele usa aviões militares que vão para o Vietnã, e dentro dos caixões que estariam trazendo os corpos dos soldados americanos mortos no Vietnã, eles trazem drogas e mais drogas. E é algo altamente lucrativo para eles. Eles tornam os mais poderosos gangsters daquela época no Harlem, em Nova York, nos Estados Unidos. Então vale conferir também esse filme para você entender também como funciona esse esquema aí, que certamente nesse caso do Brasil também deve envolver peixe grande dentro do exército brasileiro, dentro da aeronáutica. Nesse caso aí desse sargento, ele só é provavelmente uma mula, só está levando a droga, levando de volta, não é o líder da quadrilha, não é o cara que é o dono do esquema. E quando você une, por exemplo, com a primeira notícia que eu coloquei aqui, você une relações exteriores que estão prejudicando o Brasil pelo mundo e danificando a imagem do Brasil também, você pega um avião presidencial transportando drogas e também vira um escândalo internacional. E o Bolsonaro mudou a rota dele. Em vez de passar pela Espanha, agora ele vai passar por Lisboa, ele vai evitar agora passar por Sevilha, tá com medo de ser preso, eu acho, quando chegar aqui na Espanha. Mas de fato é um caso que teve cobertura aqui na Espanha, é um grande artigo no El País explicando de maneira muito mais detalhada do que as reportagens no Brasil. E como eu disse, isso provavelmente indica uma quadrilha mesmo dentro do exército, com militares, envolvendo o pessoal da aeronáutica ou do exército ou de algum outro setor lá dentro. Esse cara que foi preso agora, sem dúvida nenhuma, não é o líder do esquema. E é um negócio altamente lucrativo.
altamente lucrativo, e na Europa que a Espanha é a porta de entrada e depois ela vai e se espalha para outros países vizinhos, vai até os países escandinavos. Então assim, tem uma grande rede de tráfico de drogas pelo mundo, que inclui máfia, que inclui cartéis. Então assim, é algo muito complexo. Vale ler o livro do Saviano, 000, porque também é muito bom e dá uma dimensão de quão grande é esse esquema, de quão lucrativo, de quão poderosas são essas redes pelo mundo. E vale reforçar no final aqui, já respondendo esse vídeo antigo do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, certamente não é um esquema petista, é um esquema que perpassa diferentes governos e agora está no governo do pai dele também. Eles que se virem para resolver isso agora, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas questões, primeiro sobre as relações exteriores do Brasil sendo prejudicadas por uma política externa altamente destrutiva, de fanáticos, de lunáticos, de pessoas que não têm o menor compromisso com a realidade, realmente de gente doida, doida mesmo, teóricos da conspiração, olavistas, que seguem as ideias malucas do guru da Virgínia. E depois também sobre esse caso aqui do avião agora, que fez escala na Espanha, e um dos tripulantes, um sargento da aeronáutica, pego com 39 quilos de cocaína, equivalente a mais de 4 milhões de reais ali numa mala. O que vocês pensam sobre isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!